O único programa de vacinação que foi identificado foi o programa do Covid. Então, quando eu crio uma campanha, e essa campanha de vacinação A, B ou C, eu não tenho condições, nem gente na ponta de pegar o CPF de todo mundo. O que, o que eu faço? Um pauzinho, 2 pauzinhos, não é? É assim que Uhum. funciona. Alguém entrega o RG na hora que vai tomar a vacina de campanha, que não seja Covid? Qual era a ideia? A ideia era extrapolar o exemplo do Covid para todas as outras campanhas. E aí, Marcos, uma outra coisa que permitiu fazer, que pouca gente considera, que o grande desafio num projeto como esse, eu falei da captação, foi o que você falou, certo? A captação é um problema. Mas o segundo grande problema, e que pouca gente se preocupa, não estou nem falando de segurança, de dados sensíveis, isso é condição sine qua non, tudo bem? A segurança é condição sine qua Uhum, non, não se uhum. discute. É a disseminação do dado. Olá, eu sou o Marco Bego, apresentador do canal Inova na Real, e hoje nós estamos aqui em mais um episódio do nosso Inova na Real Pod, o podcast onde a gente traz aqui as pessoas incríveis da saúde que fazem a inovação, a transformação, os formadores de opinião, pesquisadores, pessoas que realmente trazem conteúdo e estão na frente, na linha de frente dessa transformação que a saúde vive hoje. E hoje eu estou aqui num momento super especial, porque é uma pessoa incrível, meu amigo, Hum. é uma pessoa que eu admiro muito, Jackson Barros. Jackson Barros, ele é o especialista de healthcare na AWS, na Amazon. Depois ele vai contar essa história para vocês. Funcionário do Jeff Bezos, então é o cara da inovação. Jackson, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui. Ô Marcão, eu que agradeço, como aí somos irmãos, né, cara? A gente amassou muito barro junto, não é? Eu sempre falo que essa questão de ninguém melhor do que amassar barro para saber realmente o tamanho do problema e poder resolver, não é? Mas eu agradeço você, parabéns pelo canal. São iniciativas como essa que fazem com que qualquer tipo de pessoa, qualquer experiência possa ser divulgada. Eu tenho certeza que alguém lá no fundinho vai pegar alguma coisa do que a gente conversar aqui hoje e vai, cara, por que eu não pensei nisso, tal? E, pô, isso me ajudou, eu tô com um problema aqui, com um desafio, aquele insight lá fez com que eu destravasse. É Então, isso aí. eu me sinto muito contente, muito feliz de poder participar dessas pequenas histórias das pessoas que estão precisando falar com a gente, ou que talvez não tenham acesso, mas que consigam escutar e consigam transformar esse bate-papo em coisas que realmente vão mudar a saúde. Não, e a gente chama aqui, Jackson, não preciso te dizer isso, mas você é uma pessoa que inspira as pessoas, até pela sua trajetória, onde você chegou, que você construiu, principalmente que você construiu na vida toda, e a forma que você é uma pessoa correta, amiga e tal. E é isso, essa parte realmente de inspirar é uma parte que a gente leva a sério. E aí, como é que a gente gosta disso, cara? Assim, então, aqui no podcast, a primeira parte, assim, da ideia é assim, tirando o crachá da AWS, tirando todos os crachás, quem é o Jackson Barros, cara? Como é que você chegou Muito bom. aqui nessa trajetória? Porque isso inspira as pessoas. Conta aí pra gente, Jackson, Cara, é muito essa vida. engraçado. Opa, vamos lá, né? Eu sempre brinco, sabe, com esse meu ar europeu, esse dinamarquês, mas eu nasci na Paraíba. Falo pra galera, o pessoal racha o bico e tal. Eu vim muito jovem pra São Paulo, minha família toda é paraibana, mas todos os meus pais, meus irmãos nasceram aqui em São Paulo. E, cara, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar numa grande empresa. Comecei a trabalhar como boy. Hoje não existe mais boy, né? Na Camargo Correia, lá na Uhum. Funchal, olha só que coisa maluca. Hoje eu tô na Funchal também, Pô, a porque, Marco Renas continua no Funchal, não continua lá? Ah, cara, não, mas não tá mais, não, não. Então não, não agora tá tá, mais. tá aí. Agora mudou tudo É, lá, verdade. né? E nessa toda essa atividade foi boy, cara, boy da engenharia econômica. Olha que coisa maluca. E eu tive muita gente inteligente, pessoas formadas no ITA, nas universidades de engenharia. E eu falei, um dia eu vou ser engenheiro, né? E eu lembro dessas passagens que eu trabalhava num departamento que cuidava de toda a engenharia, de todos os custos de engenharia do Brasil inteiro. E eu sempre fui folgado, queria trabalhar menos, com o menor esforço possível. E tinha uma coisa lá que era muito chata de fazer,
que era todo mês gerar relatórios para toda a diretoria da Camargo Corrêa. E eu tinha que ficar escrevendo aquele papel, aquele livrinho de protocolo, gerar etiqueta e ficar colando, escrevendo aquele papelzinho para quem hoje não tem mais isso, né? Aquele envelope de vai e vem, lembra? Vai e vem, odeio, para, exatamente. E eu tinha que escrever aquilo. Cara, uns 80. Cada 15 dias tinha aquilo. E eu ficava numa salinha, boy é engraçado, boy os caras botam em qualquer lugar. Eu ficava do lado de fora e do lado ficava o CPD, uma sala de computador. E eu lembro que lá um pessoal tinha começado a questão de abertura de importação e estava chegando o computador da Itautec, na época. E aí eu falava assim, putz, onde quero aprender a mexer com isso? Aí eu vi lá um monte de negócio acontecendo e eu falei, vou dar uma... Bom, não tinha ninguém. Eu cheguei lá, apertei o ESC. Parou tudo. Saí rapidinho. Aí tinha os caras assim, Quem sabe fosse de escolha, quem né? tava lá, eu apertei, né? Aí eu falei assim, pô, o que aconteceu, né? O cara falou, porra, não cheguei nem perto. Eu falei, cara, não sei, tava aí, eu só tô aqui olhando, Tem um parou cara aí, de apertou o imprimir. ESC. Foi muito engraçado. Bom, e daí, cara, eu comecei a ter um relacionamento muito bom com o pessoal que operava aquilo. Tinha uma planilha, para quem não conhece, hoje o Excel, antigamente um cara chamado Supercalc, né? Calque. Que era uma planilha do Excel na época. E só que era tudo monitor monocromático e tal. E aí eu fiz uma besteira muito grande, que o cara pediu para eu pegar um dinheiro, e eu peguei um dinheiro, fui lá no banco sacar o dinheiro para ele, boy, né? Sacar o dinheiro, botei ele na camiseta e fui embora com o dinheiro do cara, Pra casa. para casa. Meu amigo, falei, eu perdi o emprego. No dia seguinte, eu fui pedir desculpa, fui devolver o dinheiro e falei assim, não quero falar com você. Fale com a gerente. Cheguei lá na gerente, cara, ela me deu um esporro tão grande, eu só comecei a chorar. Molecão, Era o máximo que podia né? fazer Falei, puta, acharam que eu roubei o dinheiro do cara e tal. Bom, no dia seguinte, esse cara virou e falou pra mim, ele se sentiu sensibilizado, porque ele viu que eu não fiz por mal, né? Tava um monte de coisa, e ele falou assim, eu vou ajudar esse rapaz. Foi me pagar um curso de tecnologia. Eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. E aí eu comecei a entender a tecnologia, computador, tal. O que que eu fiz? Eu peguei aquele processo que eu fazia manual e botei no computador. Cara, eu era o único boy informatizado da Camargo Cara Correia. inovador, né? Eu não imprimia mais. Aí eu comecei a entender o que era mala direta. Hoje ninguém faz mais isso. Mas só o fato de eu ter Ninguém sabe imprimido. nem o que é mala, né? Ninguém sabe o que é. Dentro das empresas, né? Só o fato de eu gerar etiquetinha, colar, não ter que escrever e já será o protocolo pronto, o pessoal começou a esse moleque é diferente. E aí eu comecei a fazer, pô, aí eu comecei a fazer meio que o pessoal começou a me olhar com outros olhos. E começaram a me pagar curso. Ninguém precisava me pagar curso. E eu ganhava, e eu ia fazer. Aí abri uma vaga no departamento de informática e eu fui indicado para ir para o departamento de informática. Pô, que legal. Eu era boy e eu era o primeiro boy que foi para o departamento de informática. E aí o pessoal me chamou me apelidou de Pudim, porque perguntava para onde você vai? Eu vou Pudim, eu vou Pudim, eu vou Pudim. Então, Dinheiro do departamento de Pudim é informática. departamento de informática. Jim com N, né? Exatamente. Pô, o Pudim tá vindo aí. E ficou o apelido de Pudim na Camargo no Brasil inteiro. Foi muito engraçado. O pessoal começou a me chamar de Pudim, Pudim, o Pudim tá vindo aí e tal, foi engraçado. E aí eu fui aprender telecomunicações. E aí tinha um problema no departamento de telecom, a gente cuidava de todo o parque de computadores do Brasil inteiro. Patrimônio, número de série, modelo, impressora, tal. E não tinha um catálogo, e fazia parte. O que eu fiz? Construí um sistema para controlar o catálogo de equipamentos do Brasil inteiro. E com isso eu fui ganhando know-how, ganhando conhecimento. Só que aí houve um corte geral e por algum motivo ou outro eu saí, me mandaram embora. E aí, acredito, eu entrei na Fundação Faculdade de Medicina. Isso em 1990. A Você faculdade... já estava formado nessa época? Já era engenheiro já ou não? Não, eu tinha feito matemática Ah, primeiro. Eu estava no último ano de matemática. Aí, só que eu não terminei matemática. E aí eu fui fazer engenharia, aí eu entrei em engenharia na Camargo Corrêa. Eu estava começando, eu tinha acabado de entrar na engenharia, deixa eu ver, não, eu entrei na engenharia depois, eu estava fazendo matemática, aí eu terminei a matemática porque eu fui mandado embora, não terminei o último ano,
entrei na Fundação Faculdade de Medicina e depois eu fui fazer engenharia. Eu entrei em 95 na engenharia. Eu entrei em 90 na fundação, em 95 eu comecei meu curso de engenharia. Engenharia elétrica, eletrônica, né? Mas eu entrei na Camargo Corrêa como programador pleno. Desculpa. Na Na fundação. Fundação Faculdade de Medicina como programador pleno. E aí a fundação estava crescendo, né? A fundação estava pequena, ele começou a crescer e eu fui me especializar em faturamento hospitalar. Foi aí que eu comecei a desenvolver todo o projeto e programa de faturamento da Complexo HC. Porque quem fazia o faturamento naquela época era a Que fundação. funciona até hoje, né? É o mesmo até É o hoje. mesmo. Então isso fez com que eu conhecesse o processo de faturamento. E é um processo complexo, Sem dúvida. né? E o SUS estava crescendo e tal. E depois eles me colocaram para desenvolver o sistema de recursos humanos e financeiro. Então por isso que eu aprendi a mexer com financeiro, custos e tal. E depois recursos humanos. E aí, isso eu entrei como programador. Depois de várias fases, me pediram para ser gerente. Aí eu fui Da área de de TI. tecnologia da Fundação Faculdade de Medicina. E aí eu comecei a desenvolver, a cuidar de todo o desenvolvimento de sistemas de toda a FFM. Isso eu estou falando de 97, tá? E aí eu fui me especializando em várias tecnologias e em gestão. E o meu primeiro desafio, acreditem, foi mandar pessoas embora. É um desafio. Eu tinha 27 para 28 anos. O diretor me chamou e falou assim: Jaco, você vai ter que fazer um corte de 15 a 20% da equipe. De cara. E para eu me preparar, primeiro que eu chorei, né? Porque eu nunca tinha demitido ninguém. E com 27 anos eu não tinha essa. Enfim, foi um processo. Não, é um processo Eu difícil. tinha 2 semanas para decidir quem ia, quem não ia. E eu tive que decidir. E eu mandei pai de família, tive que, infelizmente, demitir pessoas. Mas foi uma experiência ruim, mas todo mundo vai ter que passar por isso se for gestor em algum momento, certo? Ô, Jacques, só um parênteses dessa fase aí. Essas demissões aconteceram porque com a informática funcionando já não precisava mais de tanta gente ou realmente Não. era... Aconteceu porque a Fundação Faculdade de Medicina vinha uma política, trocou a gestão e teve uma questão de fluxo e houve uma decisão que tinha que cortar fazer um pessoas. downsizing mesmo? Veja, foi uma decisão de cima para baixo, não foi só tecnologia. Precisamos reduzir a folha em 30%. Ok. Ponto. É um downsizing mesmo aí, E aí não tinha. tradicional. Cara, eu mal Flat. entendia isso, enfim. Aí eu comecei a ganhar notoriedade dentro da Fundação Faculdade de Medicina e desenvolver ideias, desenvolver projetos e modernizar. Estou falando isso antes do bug do milênio, né? Aonde foi uma virada boa para mim? Nós desenvolvemos um projeto chamado um projeto de medicamento excepcional, que era o desenvolvimento de um módulo de faturamento para a Pax de medicamentos excepcionais. Na época tinha Só esse nome. para todo mundo entender, o que que é uma PAC, Jacques? Ah, tá. Rapidão, Eu vou assim, falar. né? Uma PAC, na verdade, é o seguinte: quando você faz uma prestação de serviço, uma prestação indica sua produção para o Sistema Único de Saúde, existem duas formas de você dizer para o sistema de saúde. Existem alguns instrumentos. Um dos instrumentos de registros no ambulatório chama-se autorização de procedimento de alto custo. São um conjunto de procedimentos que são tratados como tratamentos, quimioterapia, fisioterapia. A conta a conta que você manda pro A SUS. forma de encaminhar esse tipo de tratamento ambulatorial chama-se APAC, tudo bem? E um deles é medicamento, é entrega de medicamento. Então existe um grupo de medicamentos que o SUS entrega. E esse grupo é chamado de alto custo por dois motivos. Motivo 1, ou porque é um produto caro, por si só, ou pelo volume ele se torna caro. Por exemplo, olha, eu preciso tomar um comprimido que custe R$10, é caro? Não, só que se eu tomar todo dia, De durante 12 em um 12 ano, horas. de 12 em 12 horas, mas no volume vai ficar caro. Então tem um grupo hoje chamado de componente especializado. É um rol que todos os estados têm o que eles chamam de farmácia de alto custo. Enfim, então nós implantamos a farmácia de alto custo no Hospital das Clínicas. O projeto deu tão certo que a secretaria olhou aquilo e falou: opa,
Eu queria isso para mim, Secretária de Saúde. secretária de saúde. E ela tinha um problema na ela tinha um problema em todas as farmácias do estado, e olhou para isso e falou assim, cara, eu quero isso aqui, ó, nas farmácias de São Paulo inteira. São 300 mil pessoas recebendo isso mensalmente. É muita gente. Muita gente. E naquele começo, hein? Tô falando de 97, 98. Hoje é muito mais, né? Hoje é muito mais. Enfim, aí o que que aconteceu? Fomos fazer um piloto em São José do Rio Preto. Foi aí que a gente ganhou outra notoriedade. A secretaria começou a entender que a fundação podia ser útil para projetos além do HC. Uhum. E como eu estava capitaneando como gerente de tecnologia da fundação, a secretaria me convidou para desenhar esse projeto para o Estado. Era Ctrl+C, Ctrl+V. Pra você ter uma ideia, Marcos, as pessoas chegavam lá no estado de São José do Rio Preto às 4 horas da manhã, faça chuva, faça sol, para pegar uma senha para saber se pode ou não pode ter o medicamento. E outra coisa, eu nem sabia que tinha medicamento, mas ela tinha que pegar a senha. Já imaginou uma pessoa debilitada Sem aí? dúvida. Então, com este projeto, acabou isso. Conseguiu resolveu vários problemas humanos, sociais, tornou humanizado a dispensação, estou falando da dispensação, tá? Uhum. E garantiu o controle do estoque, porque não tinha. Coisa simples. Foi a solução mais simples que a gente tinha, mas que serviu para ampliar Era o começo ali, né, o dessa começo. E, transformação. e isso, quer queira, quer não, você acaba se projetando, né? E aí, uma coisa interessante, que quando veio a nova gestão, quando veio a gestão que você fez parte, eu fui convidado para ser diretor Do Tom Zé já. do Tom Zé, para ser diretor de tecnologia do Hospital das Clínicas. Já mantendo como diretor da fundação, mas também sendo atribuído como diretor Que do fazia HC. todo sentido, né, já que se juntar, porque era uma coisa Era uma visão só. siamesa ali, né? Então, veja, eu tinha a visão do lado administrativo de fundação e ganhei a visão do lado assistencial do HC. E as coisas fizeram com que eu podia contribuir mais, né? Enfim, aí eu fui ser diretor do HC e o meu primeiro desafio foi: precisamos de implantar um sistema de gestão hospitalar no HC. Tá Esse era o fácil. meu, você tinha os Tá seus fácil. desafios. Tá fácil, esse era o meu desafio. Mas não começou por aí. Você sabe qual foi o primeiro desafio que eu enfrentei dentro do Hospital das Clínicas? Foi trocar o e-mail, gente. Vocês acreditam nisso? Mas isso foi transformador. Foi. Foi transformador. Por quê? Nós usávamos um e-mail que você precisava. Você mandava o e-mail pro cara e você tinha que ligar para saber se ele recebeu. Boa. Era um Né? telemail. Era um telemail. E o quê? 10 GB, 10K por cada mensagem, ou seja, toda hora a Você sua mandar um e caixa apagar o último, e né? tinha que apagar o último. E aí a gente trouxe uma inovação em 2010 isso, certo? Trazer essa inovação para 2010, concorda que Não, quando eu cheguei no HC, o e-mail já era assim. quando você chegou já Já estava era assim. assim. Por quê? Porque nós tivemos que levar esse conhecimento para as pessoas de como é trabalhar com e-mail na nuvem. Ninguém falava de nuvem naquela época. É, né? Ninguém tinha segurança. E eu tive que convencer os professores titulares que esse processo de levar o e-mail para a nuvem era seguro. E aí nasceu uma série de outras coisas que hoje no Hospital das Clínicas são alicerces para inovar. Porque naquela época não se falava em cadastro único, não falava-se em, em integração de sistema. Então o e-mail realmente teve outras, tá? Mas estou falando do ponto que nasceu. O e-mail realmente foi transformador naquele Mas momento. ó, eu lembro tanto disso que quando eu cheguei, assim, e esse tipo de tecnologia de e-mail só tinha em grandes empresas multinacionais. Da maneira que a gente E eu me plantou, lembro sim. que a gente eu mandava e-mail para as pessoas, ou as pessoas ligavam para saber se eu podia receber aquele e-mail com aquela arquivo, alguma coisa, porque ele é um pouquinho maior, né? A gente falava, mas você Ah, pode mandar, né? Não precisa mandar, a gente exatamente, tá tudo bem. exatamente. Antigamente não tinha isso. Enfim, e a gente tinha o Docs que podia usar, não é? Então começou a quantidade de coisas que começaram a surgir foram interessantes. E aconteceu outra coisa interessante em 2010 comigo.
Duas coisas interessantes. A primeira foi que eu ganhei um prêmio. Você já estava lá, muito provavelmente. Eu ganhei um prêmio, o pessoal do Safra investiu no HC e distribuiu criou-se um projeto no Hospital das Clínicas chamado Doutor em Excelência. E eu estava pleiteando fazer meu doutorado, porque eu já tinha feito o mestrado. Estava pleiteando. E aí eu fui convidado, eu ganhei, fiz um projeto e ganhei para ficar na Duke University durante 30 dias, um mês. Eu podia escolher um ano ou 30 dias. Um ano eu não conseguia porque eu não conseguia me Falta afastar. trabalho, né? Mais 30 dias, o professor Fava, na época diretor da Fundação Faculdade de Medicina, autorizou que eu fosse 30 dias e estudasse na Duke. Eu não tinha excelência na língua, mas eu encontrei muitos brasileiros lá, fiz um aperfeiçoamento e dali, Marcos, eu aprendi outras coisas que hoje no Brasil ainda estão chegando, Sério, entendeu? daquela época. Tô falando de 2010. Então, Se eu falar aqui para vocês de web semântica, se eu falar para vocês aqui hoje, tudo bem, o Redcap já está um pouquinho mais adiantado, mas se eu falar de SNOMED, também está um pouco mais adiantado, mas na prática é a muito gente- pouco. é muito pouco. E lá eu já entendia ontologia. Se eu colocar aqui, quem conhece ontologia? São poucas pessoas. A gente está vendo agora nos processos de interoperabilidade, tanto que é difícil, né, essa discussão. Exatamente. Isso eu estou falando em 2010. Eu fui fazer, e eu ganhei um curso de ontologia, de engenharia de ontologia. Então eu comecei a aprender esse bicho. Então para mim foi muito bom eu ganhar esse prêmio. O prêmio não foi em dinheiro, o prêmio foi em passagem e ter um curso lá na Duke. Ô, Jackson, e aí, pô, você tava lá no HC, eu me lembro lá, eu trabalhei com você nessa época, você era a referência lá que fazia o HC, indicava os caminhos, o CTO, o CEO, o CIO, né, o CTO, o cara que indicava os caminhos e tal. Aí um belo dia, você chega e fala assim, gente, olha, eu tô com pouco serviço aqui, eu vou pro Ministério da Saúde. Cara, Sim, que deu na tem, cabeça, cara? tem um, tem um gap aí, vamos lá. O que aconteceu, Marcão? Quando eu estava como CIO do Hospital das Clínicas, que era aquele primeiro desafio de implantar o prontuário eletrônico, eu comentei do e-mail, comentei de algumas coisas, a gente começou a gerou-se a necessidade, isso é natural, todo mundo vai passar por isso. Quando você informatiza, você com CD, com sistemas de compra, com sistema de gestão de suprimento, você tem uma necessidade de usar aquela informação para tomar decisões. Sem dúvida, Então, aí a diretoria, a superintendência, o Tom Zé, criou o núcleo de informação, lembra? lembro. Para quê? Para tentar unificar as informações. Porque a gente Era, começou era a o AI generativo manual, aquela época. manual. Mas é natural, porque você não tem nada. Aí você passa a implantar um sistema robusto. O sistema te dá informação. Só que é tanta informação que se você não criar uma governança, você não consegue nem perguntar para ele. Você até consegue, mas em silos. Então a superintendência pensou em vamos acabar com a planilha do Excel e vamos centralizar isso dentro de um núcleo. E foi criada a plataforma PI. Lembra disso? Lembro. Plataforma de inteligência hospitalar que não tinha tecnologia de foguete. O que tinha basicamente era, cara, qual é a maneira mais inteligente e sustentável para juntar os dados? Pois bem, e eu estava nessa área e esta área começou também a chamar a atenção, né? A gente começou a pelo menos discutir, pô, a informação está certa, a informação está errada, essa discussão não existia. Pelo menos a gente começou a gerar essa discussão. Quando eu passei por isso, já como CIO e como gestor dessa área de dados e Informação. inteligência, eu recebi um telefonema. Olha, o ministro, aqui é do gabinete do ministro, Mandetta, e estamos com o seu currículo está na mesa dele. Pegadinha. Liga pro Tom Zé que mandou alguém me Ah, ligar. Aí o que eu fiz? Desci no. Milton Zé tá de férias. Aí foi muito engraçado, porque. Cara, primeiro que eu não sabia o que fazer. Né, me deu um frio na barriga. Aí eu. Você vê, Não, né?
já era Cara, executivo, pô, já tinha né? bastante Tinha experiência e tal, e experiência, mesmo mas, assim, cara, mesmo assim, né? Aí nesse bate-papo eu desci com frio na barriga e falei, não, mas você pode estar aqui amanhã? Eu falei, cara, amanhã eu não posso. Mas depois da manhã, talvez. dá um tempo pra eu comprar Dá um passagem, tempo pra comprar. Por aí, dá pra um não tempo pra comprar comprar a passagem. cara do dia. Aí eu desci pra falar com o Lira, pô, vamos ligar pro Tom Zé agora. Ligou. Não, ó, cuidado. É, isso pode ser uma pegadinha e tal, não sei o quê. Aí quando eu falei pro que era, ele falou, ó, vai lá, mas não assina nada, tipo assim, não assina nada. Eu falei, meu, vou lá, né? Aí, bom, comprei a passagem, cheguei lá, nunca tinha ido para aquele lado de Brasília. Marquei a reunião, todo com nervoso. E eu levei uma peça de roupa, cara. Não levei nem mochila nem nada. Para ir e E voltar. voltar. Comprei a passagem para voltar no mesmo dia. Aí eu sentei com, gosto muito dele, com o secretário executivo à época e com mais dois secretários do ministério. Aqui um grande abraço pro Gabardo e pro Elmo. Foram pessoas importantes na, na, e o Alberto naquele dia, né? E, e aí eles perguntaram, começaram a olhar olho no olho, tal, Entrevista de quem é você? emprego. Exatamente. Aí o secretário sai da sala, volta, ó, o ministro quer falar com você amanhã. Papai, não tem nem roupa pra falar com o ministro. Por aí. Aí eu cheguei e falei pro ministro assim, aí eu falei pro secretário, não acho que é muito cedo, não. Será que eu posso voltar amanhã? Na semana que vem? Ele falou, não, o ministro quer falar com você amanhã, às 9 horas da manhã. Tá bom? Cara, saí de lá, não sabe, eu fui desbaratinado, eu não sabia pra onde ia. Não sabia. Saí na avenida e falei, pra onde eu vou? Não conheço nada aqui. Peguei um táxi, me leva pro shopping mais perto. Incrível. Hoje eu conheço incrível, né? Fui pro shopping, nem comi, cara. Nem comi. Aí vou pra um hotel. Eu tava na Asa Sul, na Asa Norte, o hotel do lado da Asa Norte. Mas como eu não conhecia nada, eu falei, putz, eu vou dormir aonde? E fui pra Asa Sul. Atravessei a avenida inteira ali a pé, porque eu não sabia o que fazer. Desbaratinado, eu precisava. Tomei 2 cervejas, logicamente, pra poder pegar, né? E liguei pra minha esposa para falar disso. E falei, bom, eu preciso comprar roupa. Que roupa? Não vi roupa. Aí eu fui na C&A e comprei. Fiz uma fezinha lá. E eu tenho a camisa até hoje, do dia da entrevista. Foi muito engraçado. Aí eu cheguei na secretária com sacola da C&A, né? Foi engraçado. Bom, enfim, aí eu cheguei na entrevista, veio o chefe de gabinete dele. Pô, doutor Jackson, tal, você está sendo esperado. Tal. Entrei na sala, sozinho, aquela sala gigante. E eu não sabia, não sentava, não ficava em pé, né? Aí entra o ministro. Falou assim, pô, você é o famoso Jackson? Eu falei, o senhor é o famoso Mandetta, né? Tamo junto aqui. Tamo junto, né, meu? Aí sentamos no sofá assim, cara. Assim, ele abriu o braço. É o seguinte. Pá, pá, pá. Aí ele falou assim, você deve alguma coisa? Tipo assim, eu falei, não. Você tem um filho que você não sabe e tal? Eu falei, não tenho nada e É pra tal. passar no compliance, né? Dessa coisa toda. Exato. Ele falou assim, porque é o seguinte, quando você sair dessa sala, saiba que o mundo vai saber quem você é. Vai querer saber quem você é. Eu falei, É isso as pessoas não sabem, né? O tanto que é validada, né? Uma posição lá, né? você postou alguma coisa? Tem alguma? Eu falei assim, ministro, eu não tenho um Facebook, eu não tenho absolutamente nada. "Não, então tá bom. É o seguinte, vão te ligar. Aí cheguei em São Paulo, era 24 de janeiro. Eu sei porque no dia seguinte eu fui pro sítio, que era 25 de janeiro, o que Feriado. que é? Feriado de São São Paulo. Paulo. Aí me ligaram, documento com 7 dias, me ligaram e falaram assim, cara, vem pra cá. Aí eu falei com o professor Fava, falei com o Tom Zé, falei com a professora Luísa, falei com todo mundo. E foi um orgulho para o HC de eu ter sido convidado. Porque, cara, eu sou do HC. Não, sem Eu dúvida. era do HC, Pro né? HC, pra você, pros Para amigos, os tá? amigos, exatamente. Então, e para mim foi uma experiência bárbara, porque eu comecei a ver um outro lado, aprendi demais, errei Aí demais. deixa só entrar nessa parte da experiência. Aí você estava bem no HC, vou pro ministério, começa a trabalhar, a gente sabe todas as, né, os desafios, tudo isso e tal. E aí um belo dia alguém fala, rapaz, tá vindo uma doença pro Brasil que chama Covid, e você tava lá nessa época, né? Assim, acho que isso é uma coisa que ninguém sabe, cara. O que que é estar lá num momento como esse, que é único, ninguém sabia o que fazer.
Cara, isso acho que só Tá. você pode dizer. Eu vou dizer que foi Deus, assim, que me colocou lá para eu aprender isso, entendeu? A situação foi uma situação muito crítica. Eu podia estar qualquer outro lado, concorda? E eu tive o prazer de estar lá e poder ajudar, poder contribuir para ser mais um combatente com a pandemia. Porque o que nós fomos combatentes, não só eu, como todos que trabalhavam com a saúde, né? Todas as pessoas que tiveram, que perderam entes, pessoas que trabalharam, pessoas que se sacrificaram durante a pandemia. Eu fui mais um combatente, né? Então eu tenho muito orgulho disso e tenho um prazer e respeito muito as pessoas que trabalharam ali, independente da questão política, as pessoas que ali se doaram, né? Pessoas choram. Cara, eu chegava em casa chorando da pressão, né? Mas enfim, antes disso tudo acontecer, o telefone tocava e falava assim: olha, nós vamos entrar na batalha. Esteja preparado. Era essa a mensagem. E começamos a entender e analisar os pontos que a gente era forte e os pontos que a gente não era forte. E começamos a fortalecer esses pontos. E foi um momento que todo mundo queria fazer o bem. Todo mundo queria fazer o bem. Tinha os oportunistas, como tudo na vida, mas todo mundo queria fazer o seu melhor. Mas qual é o problema? Quando todo mundo quer fazer o seu melhor sem uma orquestração, Sem dúvida. eu gero caos. Todo mundo quer fazer o bem dentro do seu contexto, né? Se amanhã sair aqui uma reportagem, olha, o mundo vai acabar, todo mundo vai tentar fazer o seu melhor, Que vai ser bom, um né? Que caos. bom. Mas é difícil, precisa alguém orquestrar. Precisa de alguém orquestrar. E essa orquestração, cara, não é fácil. Orquestrar o caos não é trivial, né? Trazer ordem para o caos, né? Não é trivial. É uma anarquia completa. Então, e aí muita falatório, todo mundo tinha a varinha mágica, todo mundo tinha a solução. Cara, ninguém tinha solução. Todo mundo sabia que ia vir e todo mundo queria fazer o seu melhor. E o que a gente tentou fazer foi o nosso melhor, dentro das informações que tínhamos, dentro das condições que tínhamos. E aí o Brasil começou a ter, como todos os países, né? O Brasil começou a ter impacto social, impacto financeiro. E o impacto financeiro gerava muitas dúvidas e incertezas. E quando você tem dúvidas e incertezas, e num país onde a desconfiança é muito grande, não é equação boa, né? Não é uma boa equação. Alguém sofre, alguém perde. Então, o que aconteceu na época foi que a gente tentou ir por um caminho, viu que esse caminho não era melhor, fomos por outro caminho, e você viu, e vocês todos percebem que foram várias E tentativas, acho que todo mundo foi assim. né? Mas, assim, sabendo de tudo isso, já que a gente sabe de toda essa história, mas você estava lá quando foi a ideia de colocar as vacinas, né? Sim. Isso é uma coisa que até hoje, quando a gente vai nos lugares assim, o pessoal quer dar um exemplo de sucesso, exemplo de interoperabilidade, exemplo de coisa que foi realmente, é de você ter as vacinas Tá. centralizadas. Como é que foi isso, cara? Porque assim, ninguém falava, né? Ah, Desse então, negócio de ter uma rede, uma. é que antes da vacina aconteceu um outro evento, que as pessoas não se lembram hoje. Eu me lembro porque eu sofri. Qual foi o primeiro problema que aconteceu, Marcos? O que você acha que aconteceu? A informação ficou difícil lá. Não, o primeiro, não, o primeiro. Ah, não faço ideia. Quando tem um problema, qual é a primeira coisa que você quer? Enxergar o problema. É descobrir que ele existe, né? Não, enxergar, descobrir, todo mundo, mas precisava enxergar. Então, qual o primeiro problema que nós enfrentamos no Covid foi a notificação. A falta. Não, a notificação de quem está doente. Ah, de saber que ele estava doente. Saber quem está doente? Ou não? Sem dúvida. Qual era o grande problema? Saber que eu estou doente. É que essa é uma dúvida, né? É, Se então, está subindo, se está se descendo. está subindo, está descendo, porque a escala era assim. Curva, né? A curva sempre crescia, concordo? Mas em que proporção? Qual a região? Qual a faixa etária? Então, o processo de notificação foi o primeiro desafio que nós enfrentamos como tecnologia. Como é que eu faço com 300 mil pontos de coleta espalhados no Brasil inteiro? Como é que eu faço para juntar tudo isso? Com diferenças Diferenças gigantescas entre eles, né? entre eles, enfim. Aí a gente teve que criar em 15 dias um sistema de notificação. Porque o número de pessoas que estavam nunca batia. Esse foi o primeiro desafio. Aí depois, qual foi o segundo desafio? Após notificado. Qual era a única forma? Porque eu tinha que notificar
os sintomas. Mas eu não tinha certeza se tinha ou não tinha Covid. Chegava tossindo, chegava com febre, chegava cansado. Eram sintomas. Falta de ar, né? Que tinha muito. Falta de ar. Qual era o segundo problema? Como que eu garanto que você tem ou não tem? Como é que eu descarto a hipótese? Era o segundo problema. Aí entrou os laboratórios. Então, o primeiro projeto de interoperabilidade foi com os laboratórios, e pouca gente sabe disso. De identificação se era Covid ou não. De indicação se PCR. era Covid ou não, o uso do PCR. Por quê? Olha que coisa maluca. Como nós temos 5.700 municípios, certo? E quem precisava da informação era o município recebia a informação do sintoma e colhia, porque eu tenho que coletar, e tenho que encaminhar para o LACEN, para o laboratório. E o laboratório tem que devolver essa informação, X laboratórios. Como que o laboratório devolvia essa informação para o município? Todo mundo doente. Pega Campinas, pega São Paulo. Opa, desculpa, alguém tinha que ficar digitando. Bom, aí o pessoal do laboratório me ligou, olha que coisa. A associação do Abramed. Jacques, precisamos da sua ajuda. Eu não consigo devolver a informação para a ponta, cada ponta a hora que quer a informação. Eu não consigo fazer isso. Eu não venço, eu não, virou um blocker para mim. O que que eu fiz? O que que nós fizemos? Usamos a RNDS, que foi o projeto idealizado para a interoperabilidade, e falamos, cara, vamos usar a RNDS. A gente cria um modelo de mensagem de exames, né? E a gente submete isso aos laboratórios. Quando ele manda para mim o resultado, eu crio um padrão único de devolução para todos os municípios. Que a dificuldade era essa. Porque Cada um queria receber de um cada um jeito. queria receber de um jeito. Aí o que que acontece? Os laboratórios mandavam para o DataSUS disseminava isso para todos os municípios num único padrão. E se tivesse que enriquecer a informação, quem enriquecia? O DataSUS. Próprio DataSUS. Esse foi o primeiro projeto de interoperabilidade. A vacina foi o segundo, porque a gente já tinha aprendido com o primeiro. Então foi assim que nasceu que a gente conseguiu resolver. A RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, criado para ser a roda motriz dessa troca de informação, desse compartilhamento, ela foi criada justamente para dar esse apoio. Ah, ela vai ser o prontuário eletrônico do cidadão? Talvez não seja, mas ela com certeza será uma força motriz para isso. Para essa informação e do lugar que ela está para o lugar onde ela precisa estar. Onde ela precisa estar no momento que No momento precisa estar. adequado. Exatamente. Isso é verdadeiro. E você vê que isso foi tão transformador que até hoje, quando a gente pega, escuta de bons exemplos, né, de interoperabilidade, de projetos no momento difícil, realmente foram transformadores, ainda hoje, né, a vacina é o exemplo que se dá. Né? O exemplo que se dá para você ver o tanto que isso foi impactante e hoje as pessoas pensam nisso ainda, e isso que talvez foi a força motriz, você falou de todos os outros que vêm Eu vou acontecendo. Né? dizer para vocês por que que a vacina foi mais impactante e as pessoas ainda não se tocaram. Não é todo mundo. Por exemplo, se eu perguntar para todos que estão nos assistindo, quem lembra o lote e a marca da vacina da gripe que tomou no último ano? A pessoa não faz ideia. Não faz ideia. Por que que não fazem ideia? Porque o processo de vacinação, ele não é identificado. O único programa de vacinação que foi identificado foi o programa do Covid. Então, quando eu crio uma campanha, e essa campanha de vacinação A, B ou C, eu não tenho condições, nem gente na ponta de pegar o CPF de todo mundo. O que que eu faço? Um pauzinho, 2 pauzinhos, não é? É assim que funciona. Alguém entrega o RG na hora que vai tomar a vacina? De campanha, que não seja Covid? Qual era a ideia? A ideia era extrapolar o exemplo do Covid para todas as outras campanhas. E aí, Marcos, uma outra coisa que permitiu fazer, que pouca gente considera, que o grande desafio num projeto como esse, eu falei da captação, foi o que você falou, certo? A captação é um problema. Mas o segundo grande problema, e que pouca gente se preocupa, não estou nem falando de segurança,
de dados sensíveis, isso é condição sine qua non, tudo bem? A segurança é condição sine qua non, não se discute. É a disseminação do dado. Disseminar dado é uma habilidade que poucos têm. Ah, eu pego o dado e mando o dado para você. Eu com você, ponto a ponto. Pense em mandar dado para 5.700 municípios, garantindo que o cara que está naquela ponta é o cara que realmente precisa daquela informação E que ele entenda ela. e que ele entenda ela. Eu dei algumas aulas e falo o seguinte: tá bom, eu vou disseminar o dado, Marcos. Eu vou jogar para muitos aqui uma planilha com 200 milhões de linhas. Você acha que é todo mundo que tem capacidade de ler 200 milhões de linhas? Não. E E separar daquelas 200 o que é importante não, para ele. ele não consegue nem abrir. Se ele não tiver uma habilidade Não tecnológica, dá. ele não consegue nem abrir. Sem dúvida. Então, disseminar, você tem a preocupação. Garantir que eu mande para o lugar certo. É a primeira preocupação. Segundo, cara, aquilo o cara vai conseguir ler, ver, fazer alguma coisa, porque as pessoas falam assim, não, eu mando o relatório para ele todo mês. Aí o relatório tem 800 páginas, eu não consigo ler. Não é assim? Não consigo ler. Ah, mas eu mando. Mas não adianta Que você diferença mandar. faz? Então não mande. Então essa questão de disseminar foi uma coisa que a gente aprendeu demais, Marcos. E aí o que aconteceu na vacina? Diferente de qualquer outro sistema. No sistema de vacina, quando a gente disponibilizou, na época, o Open Data Source, que é o Open Data Source, na verdade, nós falávamos que ia colocar um ID, que identificava um indivíduo. Quando eu falo desse ID, desse indivíduo, eu consigo dizer se aquele indivíduo, não sei quem é, tomou uma dose, 2 doses, 3 doses. Aí o pessoal começou a olhar, porque eu conseguia saber quantas pessoas terminaram o ciclo de vacinação, por causa do ID. Então, quando a gente fala de disseminação de dados, é uma outra coisa que eu diria para você, é aí que vai fazer a diferença. Porque não adianta nada você só coletar, se não consegue transmitir o conhecimento sobre aquilo. Ô Jackson, a gente ficaria aqui acho que horas falando assim do teu background, dessas construções incríveis que você fez, o quanto você já transformou. O Jackson é uma pessoa, ele não conta tudo assim, ele é gentil e humilde assim, mas vocês não imaginam assim, a capacidade que ele tem de transformar, de mudar as coisas, até então não era entendido por alguém, ele transforma aquilo numa coisa, como ele disse agora, que as pessoas conseguem entender e move as pessoas na direção certa. Então, meus parabéns, isso é Obrigado. incrível. Porém, todo esse background te levou agora para um lugar super especial. Você trabalha na AWS, pensando na saúde no futuro, coisas disruptivas. E aí, pensando nisso, primeiro assim, que é isso, cara? O que é um especialista de saúde na AWS? O que é a AWS? Tá bom, Né? vamos lá. Primeiro que eu me orgulho muito de estar na AWS. Quem é a AWS? A AWS é o braço tecnológico da Amazon.com. Todo mundo comprou. Muita gente comprou na Amazon.com, concorda? A Amazon todo mundo conhece. A Todo AWS mundo. A é AWS. só os iniciados, né? Agora, imagine que o cara que criou a Amazon.com falou assim: Meu, eu vou criar um negócio aqui para vender na minha garagem, vou começar a vender e tal, mas eu criei um arcabouço tecnológico tão bom, por que eu não vendo isso? E aí nasceu a AWS, Que é o maior negócio da Amazon, a AWS? que talvez seja assim, Né? o filho mais pródigo da AWS, da Amazon.com. Então, toda a sustentação tecnológica é a AWS. E o que a AWS propõe? Cloud Computing. E a AWS vem com uma pegada, com uma cultura que, cara, eu me encaixei nessa cultura. Porque é importante, né? Sem dúvida. Você pode ter o melhor salário, você pode ter o melhor emprego, mas se você não se adapta àquela cultura, àquela empresa, você vai ser mais um cara inconformado com a sua situação, como tem muitos por aí. Eu gosto do que eu faço, eu me sinto bem e me sinto livre. A Amazon, ela te dá liberdade porque ela se baseia em 16 princípios que a gente chama assim Leadership Principles. Todos nós, Marcos, somos medidos por esses LPs, Leadership Principles, que são o que move a cultura da AWS e a cultura Amazon.com. E essa cultura é que faz a gente ver diferente. Faz com que a gente consiga
fazer o nosso trabalho bem feito. Todos que estão na AWS, nós ficamos 3 meses dentro de um treinamento intensivo antes de fazer a primeira reunião, acredita? Todos nós. E como é que eu sei se você está preparado ou não para fazer uma reunião? Nós temos é como se fosse, vou chamar de entrega o seu TCC, sabe? Aham, aham. Você fica 3 meses estudando e aí você tem um dia lá que entregar seu TCC. Fazer o teu pitch, né? Fazer teu pitch. Qual é o teu pitch? Senta aqui, fala da AWS você. Venda a AWS. Então a gente cria personas que avaliam sua performance. E essas personas, elas dizem se você está preparado ou não. E se você não estiver preparado, não tem problema. É o seguinte, estuda mais 15 dias e volta aqui, né? E geralmente as pessoas acabam e você acaba aprendendo. A AWS tem um conceito de contratação que é a seguinte. Vocês podem ver isso no YouTube, em vários lugares. Você vai ser contratado porque você é melhor que 50% do que já está lá Que já está na na AWS. AWS. Ela tem uma barra de contratação muito alta. Porque você tem que, segundo o Jeff Bezos, ele fala isso nas entrevistas, eu prefiro não contratar do que contratar mal. É sábio isso, né? Mas não é Não é comum. Não é comum. Essa não é comum. Então, Até porque os processos de contratação geralmente não tem, né, uma não tem. estrutura. E a AWS tem um processo. E o processo é muito interessante. Vale a pena falar 30 segundos do processo. O processo funciona assim. Eu vou te avaliar tecnicamente primeiro. Tecnicamente, você atende? Então, como funciona? Imagina que você queira contratar alguém para trabalhar com você. Você vai pegar uma pessoa da sua confiança para entrevistar essa pessoa. O que a gente chama de phone screen. Uhum. E você também vai fazer um phone screen dessa pessoa, porque você, afinal, é o gerente desse candidato. Quem vai autorizar no final, né? E você fala assim, não, tecnicamente eu tô alinhado contigo. Gostei, você tecnicamente me atende. Só que essa análise é só o primeiro filtro. Não é ela que determina se você entra ou não na AWS. A partir daí, você convida 5 pares seus, que não trabalham necessariamente com você, para entrevistar essa pessoa. A gente chama de um loop de entrevistas. Cada par pega uma parte desses 16 princípios. Então ele vai avaliar os. Então você tem que contar uma historinha. Então é como se você chamasse o diretor da enfermagem, por exemplo, para fazer uma entrevista com o seu novo coordenador que você quer contratar. A enfermagem não tem nada a ver com o coordenador, concorda? Ela não está avaliando tecnicamente, ela está fazendo uma avaliação do perfil dele. Será que o perfil dele se adequa ao perfil da AWS? Então ele faz a seguinte pergunta: Marcos, me diga aqui uma situação onde você checou o seu chefe, onde você não concordou com o seu chefe e ele mudou de ideia. Tem que contar a historinha. Você entende? Então, o processo de contratação você tem 5 historinhas para Para contar contar para pessoas diferentes. para pessoas diferentes. No final do dia, essas pessoas se reúnem e perguntam. Tem um bar raising, que é o cara que é o juiz, que está fora do circuito. O que você achou? Você não gostou? Tá fora. Precisa ter consenso. Precisa ter consenso. Se não tiver consenso. É mais ou menos assim o processo de Sensacional, né? contratação. Sensacional. Assim. Então, Tem técnicos, mas contrata pessoas, né? contrata Pessoas com pessoas os que têm o valores seu que... fit. Por quê, gente? Eu sei que é fácil falar, mas não é, é difícil fazer. Tecnicamente, você ensina, mas perfil, Valores, né? valores, né? A pessoa tem que ter Sem dúvida. aquele perfil, ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem, e você às vezes não tem tempo, enfim. Aí você me perguntou o que é o meu papel, qual é o meu role, né? O meu job na AWS. Eu faço parte de um time chamado BRAPS, que é um time Brasil Public Sector, onde está a indústria que atende o setor público. E essa indústria é subdividida em subindústrias. Quais são as subindústrias? Utilities, energia, água, né? Esgoto, tal. Educação, saúde, finanças públicas e
governo federal e o que ele chama de SLG, State Local Government, municípios e estados. Dentro desse grupo, eu tenho saúde. Eu tenho saúde em SLG, eu tenho saúde em FED, eu tenho saúde em educação. É meio que transversal, né? Então, o meu papel é olhar de maneira transversal e ajudar o time de vendas a ter um pitch adequado com a indústria. Por quê? Porque o cara fala assim, pô, vou vender cloud, tecnologia, mas tem que estar um pitch alinhado com a indústria. Então, existem BDMs, que no meu caso é Business Development Management, de indústria. Então, sou Da especialista indústria na de saúde. indústria. Então, tem indústria saúde, vai ter indústria finance, vai ter indústria automobilística, vai ter indústria de utilities. Então, eu sou o cara que dá pitaco. Que ajuda a chegar no lugar certo ali. Ou orienta, às vezes não Orienta. consegue, às vezes atrapalha, porque a dificuldade do BDM é que ele tem que olhar para frente, né? Lá na frente. Porque eu tenho que enxergar negócios lá na frente. Uhum. Eu não tenho, eu não- a minha- As minhas propostas não são imediatistas. Então, esse é o meu trabalho hoje na AWS. E aí, Jackson, vou aproveitar esse gancho da sua fala. Assim, você está uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? Uma das famosas Big Techs, olhando para o futuro. Se você pudesse falar assim, o que, na sua visão, a gente deveria Sim, olhar, prestar atenção no futuro? sim. Ontem eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre isso na Santa Marcelina. Né? Vai aqui os parabéns para o time da Santa Marcelina, para a irmã. Tinha mais de 600 pessoas Legal. no evento sobre tecnologia. A AWS tem um conceito, tem uma cultura. Para vocês terem uma ideia, a AWS não tem departamento de inovação. Se eu perguntar assim, quantos departamentos de inovação vocês acham que a Quantas AWS tem? pessoas trabalham no departamento de inovação? É zero. Sabe por quê? Porque todos nós somos treinados para ser inovadores dentro da AWS. E esta liberdade é o que fez com que a AWS chegasse onde chegou, né? Isso é disruptivo também, Sem dúvida. É né? inovador. É inovador. Então nós temos tem um grupo, Marcos, que trabalha no uso de adoção de inovação. Como? A gente quer levar um pitch de inovação. E esse pitch de inovação, ele é muito mais focado numa cultura do que num processo, num mecanismo, do que provavelmente na tecnologia. E aí foi me perguntado, num desses eventos, o seguinte: para inovar, eu tenho um time, eu inovo separado, tal. Eu falei, olha, se está separado ou não está, o processo de inovação da AWS funciona para a AWS, talvez não funcione para o Sem HC, dúvida. Sem dúvida. talvez não funcione para a empresa, porque são culturas diferentes. É o mimetismo isomórfico, né? Não adianta pegar num lugar e pôr no outro, E que pô, são diferentes. não, são diferentes, e você tem que considerar isso. Então, quando você me pergunta, pô, como é que eu enxergo, primeiro você tem que ter o seguinte: você tem uma cultura de inovação? Porque, veja, trazer um produto novo para dentro de um ambiente que não é disruptivo é mais um produto novo. Ele não vai conseguir atingir o objetivo que você fez naquela inovação. Não importa a empresa, não importa onde dói o seu carro. Então, é muito importante que você tenha uma cultura disponível para abrir a mente, para que você escute as propostas, para que você engaje todo mundo na adoção daquela inovação, seja ela qual for e aonde for. A AWS hoje, ela se pauta em alguns mecanismos, nós chamamos de mecanismos, os processos que nos ajudem a tomar decisões sobre inovação. O primeiro deles não tem vários, tá? Mas eu vou citar só dois. O primeiro deles é a cultura, sem dúvida. Dentro da cultura, e o segundo são mecanismos. Vamos imaginar que eu traga para você a melhor inovação que vai ser disruptiva para sua empresa. Como você mede isso? Como você implementa isso? Como você engaja ao uso disso? Tem que ter um mecanismo para isso. E nem todo mundo tem mecanismos para adoção de tecnologia. A AWS acredita, que a inteligência artificial generativa é o que vai ser disruptivo daqui para frente. Você tem que saber usá-la, você tem que usá-la com responsabilidade e não tem como fugir dela. Você vai ter que em algum momento ter que adotá-la. Como?
Cada um vai adotar no seu ritmo. Uhum. Só que você tem que adotá-la de maneira responsável, tomar decisões de comunicação, porque a gente comunica muito mal quando vem uma inovação. Então, o uso da inteligência artificial, o uso de dados, quanto mais as pessoas souberem de dados, mais vão poder usufruir dessas novas tecnologias. E aí, cara, vai vir a medicação para o câncer, vai vir, o cara vai para a lua mais rápido. Tudo isso está alicerçado em culturas, em tecnologias que já estão. Muitas delas já existem, mas alguém tem que orquestrar todas elas. Uhum. Então, para fechar, no caso da inteligência artificial, que para nós é o pulo do gato, a, a AWS entende que você tem que democratizar o uso dessa tecnologia, seja com a empresa A, seja com a empresa B. Mas você tem que ter chances e sabores diferentes, né? E cabe para todo mundo, tem todos os tipos, tá? Então, hoje, na visão da AWS, a IA generativa é o grande vetor transformador que a gente deve estar passando agora nos próximos anos, conforme você disse. Tanto é que a AWS saiu uma reportagem recente, a gente já está trazendo vários, eu diria para você, vários produtos do uso, vários algoritmos. Eu não queria falar tecnologia, mas várias coisas, várias mudanças e modernizações em seus processos, embarcando inteligência artificial generativa dentro dos seus processos. Semana passada me perguntaram assim, não, desculpa, semana passada, não, ontem, na reunião, no evento, antes de mim falou a Patrícia, minha amiga Patrícia, a Ratai, do Hospital São Cristóvão, comentou, falando de segurança, cybersecurity. E ela trouxe a questão do uso ou não do chat GPT, que o pessoal quer usar porque entende que usar o chat GPT vai dar velocidade na operação individual de um Uhum. determinado departamento. E ela disse que, olha, mas se você usa o chat GPT sozinho, sem nenhuma governança, quem me garante que você não vai expor uma informação? Beleza? Como que a gente trata isso na AWS? Ela não proíbe você de usar o chat GPT. Ela tem o chat GPT dela próprio, chama Cedric, usa o Claude. Só que ela fala o seguinte: todos nós fomos treinados com mais de horas e horas de treinamento, dizendo o seguinte: olha, caso você opte por usar, essas são as suas responsabilidades. Aí eu pergunto: quais são as responsabilidades? Qual é o contrato que você tem com seus usuários para o uso, para a adoção da IA Daquela generativa, ferramenta. daquela ferramenta? Então as pessoas acham que é só colocar a ferramenta e usar e perdem a oportunidade. Então, a governança da adoção dessa ferramenta é muito mais importante do que ela, entende? É praticamente, você está me dizendo assim que a gestão da mudança, você colocar aquela ferramenta no ponto ótimo, né, de uso é talvez tão importante quanto a adoção da própria ferramenta. Exatamente, exatamente. Porque, outra coisa, e se amanhã o chat aparecer algo melhor que o chat GPT? Se aparece um browser inteligente, totalmente diferente do que a gente Né? conhece hoje? E hoje, né, a gente, as coisas estão mudando tão rápido que... Mas como é que você se adapta a essas mudanças? Você tem que ter uma governança para isso. E aí alguém pergunta, pô, mas como faz, né? Como que eu faço se der problema? Alguém perguntou isso para mim ontem. Aí eu dei o seguinte exemplo. Todos nós, alguém tem carro sem seguro? Pouca gente. Uhum. Mas sabe o risco, ou não? É isso aí, sabe Sabe o isso. risco. Todos nós, se bater, eu não quero bater meu carro, mas se bater meu carro, eu sei o que fazer. O problema é que as pessoas esquecem de olhar para o evento adverso. Eu só olho para o lado bom. E se acontecer de errado, o que que eu vou fazer? Eu tenho que sentar todo mundo aqui na sala e falar assim, ó, é o seguinte, ó. Se eu usar a IA generativa e der ruim, todo mundo nessa sala, esse é a nossa abordagem. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer se aquilo acontecer. Poucas pessoas fazem isso, Marcos. Você acha que na área da saúde isso ainda é mais difícil do que em outras indústrias? Porque vocês vendem para várias indústrias. Não, você imagina que você deve ter Eu, conhecimento de eu acho que isso é um problema de todas as indústrias. todas. A área da saúde é mais complexa por causa que você lida com pessoas, tal, mas eu tenho certeza que a área da saúde tem profissionais que sabem lidar com evento adverso.
Vou dar um exemplo Até prático. talvez até melhor do que hoje. Até melhor. Talvez eu não leve isso para tecnologia. Exemplo, você acha que não tinha nenhum tipo de protocolo para um desastre quando estava a Copa aqui? Não, com certeza tinha. 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 Tinha um protocolo. Agora, qual o protocolo do desastre do uso da IA? O que eu faço? Quem que eu chamo? Então, as pessoas que lidam com cibersegurança, com questões de compliance, do uso errado, da adoção errada de uma determinada tecnologia, o que eu faço se der errado? Tem que estar escrito isso. Ô, Jackson, e acho que assim, então, não é fácil conceber isso para o cidadão comum ali, para o cara que pegou o chat GPT e tá usando, tá tentando tirar o melhor ali para, você falou de tornar a coisa mais fácil e tal. Por isso que a adoção tem que ser sistêmica da indústria, assim. Mas você acha que hoje, por exemplo, esse controle do uso, você falou, amanhã pode não ser o ChatGPT, pode ser outro, pode ser outro, pode ser outro, pode ser o da Amazon, pode ser o da Google. E essa estrutura, você acha que já tem algum lugar que está maduro esse uso? Porque a gente já está falando de IA generativa e já está falando de agente. E a gente não passou nem pela primeira, mas já estamos usando o segundo com certa velocidade, né? Então, a hora que você entra no agente, uma disrupção ali realmente pode parar todo o seu negócio, né? Então, Eu digo assim, eu usei esse exemplo, tá? As pessoas não têm nem dado preparado. A IA generativa não funciona sem dado. Já começa por aí. Eu nem estou preparado, nem conheço o meu dado, já quero ir para o próximo degrau, que é a IA generativa. E aí eu escutei que a Agentix, que a gente é legal. Opa, vou para a Agentic também, moda. Mas vai chegar uma hora que isso vai cair e vai vir na realidade. E a realidade é dura. No momento que esse castelo cair, as pessoas vão, putz, e se eu tivesse feito aquilo? Marcos, isso vale para qualquer coisa na nossa vida. e você acha que isso é falta base de quê? De treinamento, de conhecimento? Ou é porque é novo mesmo e a gente vai passar por isso? Marcos, é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Para mim, vai se dar melhor quem começar e falar assim, cara, eu estou no primeiro estágio. Eu estou bom no primeiro estágio, eu vou para o segundo estágio. Eu comunico bem. Vou dar um exemplo prático do Hospital das Clínicas, tudo bem? O Hospital das Clínicas deve ter 25 mil funcionários. Isso vale para qualquer hospital. Estou dando um exemplo do HC para você estar aqui. E aí eu vou implantar um IA generativa e vou decidir, vou sentar lá 6 diretores, um deus gerentes, vou falar assim, a partir de agora o time de enfermagem vai usar esta ferramenta. Você não chamou ninguém do time de enfermagem para falar. Você pediu a opinião deles? O pessoal que está lá no dia a dia sabe usar? Vai usar certo? Você chamou eles para participar dessa discussão? Como que você vai comunicar a ele? Aí ele vai dizer para você o seguinte: olha, cara, por que eu vou apostar numa ferramenta que vai tirar meu emprego? Uhum. Como será essa sua comunicação? Então, uma das coisas, um dos elos do uso da IA responsável são pessoas, não é tecnologia. E as pessoas esquecem das pessoas. E eu tenho visto assim, muitas reclamações, né? Olha, eu estou trazendo o sistema de sumarização, outros sistemas, mas as pessoas não usam, Não usam, né? não vão Justamente usar. por causa disso, né? Exatamente, porque não foram engajadas para aquilo, não participaram daquela discussão. E aí as pessoas entram numa moda. E aí acham bonito, porque tem um discurso, eu estou implantando IA generativa agora, eu vou conseguir ir para a Lua. Cara, mas eu esqueci que eu não volto. Só tenho, né? Eu só tenho. Se lá for bom, né? Então, tudo bem, mas. E como é que eu volto? Então, o que eu diria invistam, e veja, e não precisa nenhuma questão de, vou montar um comitê, padrão NASA, nada disso, cara. Você só precisa ter um roteiro para tanto para você admitir uma nova tecnologia, quanto usar uma nova tecnologia. Eu sei que não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo Sem fazia, dúvida. mas alguém tem que olhar para isso, entendeu? Talvez instrumentos de checagem ali, né? Para ver se você está no caminho E certo, né? como é que veja, gente, eu já vi muitas pessoas, não vou citar aqui, até governos, compram novas tecnologias, mas não usam. Tá parado lá, pagando uma mensalidade, criando o caos, mas não usa. E não há nada mais chato do que a frustração de uma expectativa que aquilo vai trazer algum bem para Sem o dúvida. processo. Sem dúvida. E acaba atrapalhando, né? Além do custo, né? De que você perde com isso. E para fechar minha fala em cima do que você falou, eu queria trazer uma mensagem que eu estava conversando com um médico e ele falou o seguinte: eu falei, cara,
as novas tecnologias na área da saúde, o cara vai lá e transcreve automaticamente, já viu? Eu falo, eu transcrevo Aham. de forma automática. Transcreve, sumariza, né? Sumariza, mas principalmente na prescrição, a transcrição é uma transcrição que pode ter entendido errado e dar uma dosagem XYZ errada. Aí eu perguntei para essa pessoa, falei assim, e aí, né? Como que eu confio? Porque o que os médicos estão reclamando? Porque toda vez que eu uso um transcritor, eu tenho que olhar para o que ele escreveu e tenho que checar. Cara, é dois trabalhos. Porque se eu Demora mais escrevo, tempo do que eu demora mais escrever. tempo. Porque se eu tiver que conferir tudo que eu falo, demora mais. Você concorda comigo? Sem dúvida. Aí eu fui perguntar para ele, ele falou assim, Jackson, um grande CEO de uma grande empresa americana, que é a que trabalha mais com esse tipo de tecnologia, falou uma coisa que eu concordo. All trust. Ou eu confio, ou eu não confio. Então a mensagem é que, cara, se eu não confio, não use. Se eu confio, segue o jogo. E eu sei que se der ruim, eu vou saber o que fazer. Mas eu confio no que ele transcrever e segue o jogo. Então esse é um ponto importante. E aí, Jackson, a gente está caminhando aqui Tá. para o final da nossa conversa, mas antes da gente entrar nos finalmente, eu queria só te perguntar uma coisa que todo mundo fala isso parece ser assim, quando é uma desculpa tanto para o bem quanto para o mal. Que fala assim, poxa, olha, eu estou usando a IA generativa, só que eu não ponho os dados lá, eu faço um controle, porque depois a IA vai usar meus dados, vai treinar o algoritmo e tal. Até que ponto isso é realmente preocupante, até onde que a gente fala, olha, cara, não é tanto assim, vamos mais. Vamos lá. A IA generativa, como o próprio nome dá, né? Ele é generativa a partir de um conhecimento que ela adquiriu. E esse conhecimento está em cima da tecnologia da internet. A internet são três As, né? Pode perceber, qualquer um pode falar o que quer, escrever o que quer e ter a sua verdade. Ou não. Cada um pode ter Por isso que cria anything, tanta anywhere, polêmica. anybody, alguma coisa. Eu posso escrever qualquer coisa em qualquer lugar. Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa em qualquer Qualquer lugar. lugar. Por isso que são três As, né? E é verdade, ou não? Hoje, a gente tem uma exposição pública que não precisa. Esquece a generativa. As pessoas se expõem publicamente muito fácil. Em cima Nem precisava da IA nem generativa. precisava. Você concorda? Sem dúvida. Então, uma pessoa que se coloca as coisas na rede social, a IA é um robozinho que vai lá e vai fazer alguma coisa. E sim, há essa preocupação. Por isso que as novas tecnologias estão dizendo o seguinte: olha, não tem problema. Só que eu vou criar um copinho aqui com os seus dados que eu estou te garantindo que essa informação não sai desse copinho. Então, hoje, as IAs generativas estão criando tecnologias que utilizam todo o ambiente open, aberto, e faz o que eles chamam de destilação. Eles pegam a parte do aberto e junta com a parte de conhecimento do privado, Uhum. né? E isto está tão forte, e você precisa acreditar, que isso não é reutilizado. Isso é só por você. É o que a AWS tem um serviço chamado Amazon Q Business, que faz exatamente isso, que ela cria o seu chat GPT, vamos pensar assim? Você Porque tem o você seu ali que os dados seus, só você os vê. Mas só você usa os dados que são públicos também. também, ele enriquece com os dados públicos, ou a partir dos dados públicos ele enriquece com o seu, mas só você sabe. Ah, como funciona o meu processo de intubação do paciente, desse hospital, extubação, um Uhum. exemplo. É o seu POP, é o seu documento, não é o de fora. Aí se você compare ele agora com os melhores periódicos que falam sobre isso, aí ele vai lá fora Aí e ele vai busca. lá fora. Mas sim, então você tem que saber aonde você quer pôr a sua informação. Tem gente que quer pôr nessa caixinha. Tem gente que quer pôr nesta caixinha. Essa caixinha é privada. As Tem gente que tecnologias está estão sem caixinha. garantindo. Tem gente que utiliza de maneira. Ah, vou colocar o chat GPT lá, taco lá e vamos que vamos. Quem nunca fez isso? Ah, eu quero ler um artigo. Eu ponho um artigo, ninguém mais lê artigo, você concorda? Aham. Eu boto lá, me Vê o sumariza para resumo. mim. Mas é lógico que eu vou fazer isso. Se alguém aqui, eu fiz uma pergunta, só para fechar, Marcão, muito interessante. A pergunta que eu fiz. Tinha umas 600 pessoas assim na sala, eu perguntei:
quem usa o chat GPT? Não perguntei. Eu falei o seguinte, eu tenho certeza que 99% já usaram o chat GPT ou usam um chat GPT. Aí a minha segunda, quem paga? Meia dúzia levantou a mão. Aí eu disse, quem paga, Marcos, é porque realmente identificou valor naquilo. Isso não deve ser diferente na nossa empresa. Uhum. Só que a gente não. São coisas diferentes. Quando a pessoa é PJ, quando a pessoa é PF, entendeu? Não, e o que você falou, esse uso tá tão disseminado, né? Porque você fala assim, que nem você falou assim, olha, antes eu li esses 10 artigos e fiz isso e tal. Hoje você fala assim, não, eu usei o chat GPT. Porque se você falar isso, eu falo, mas você não usou a inteligência artificial? Antes assim, você usou para fazer Não, hoje é o olhar o contrário. artigo? Nossa, né? Hoje assim, você não usou, né? Então você vê o tanto que isso está mudando rápido, né? Você não usa a inteligência artificial para te ajudar a escrever, não ter tantos erros? Essa Parece que você pergunta já está existe no fora, né? AWS. A AWS pergunta assim, mas use o Cedric. Use e abuse dele, porque ele está lá para isso. Não é vergonha nenhuma. Agora, o mais importante, acho que a mensagem final aqui é o seguinte. A ferramenta, ela Não, ainda tá... essa não é a final, Não, mas beleza. A ferramenta tá para todo mundo, concorda? sem dúvida. É a mesma ferramenta. Se eu chegar agora para 50 pessoas e falem, vocês têm 15 minutos para desenvolver um relatório de 2 páginas sobre um projeto XYZ. Você acha que os projetos serão iguais? Provavelmente não, né? Muito, assim, é muito improvável que sejam iguais. Por quê? Por cada um de nós tem uma habilidade de fazer as perguntas dentro do nosso conhecimento. Se eu entregar o chat GPT para minha mãe, falar, mãe, gera para mim um paper sobre computação quântica. Até ela entender o que eu estou falando, já pagou os 15 minutos. Concorda comigo? Sem dúvida. Então, você saber interagir, não é só a engenharia de prompt, ela te ajuda a organizar a sua pergunta. Mas, além disso, tem o seu conhecimento. Então, eu estive no CFM, eu abri um evento no CFM de inteligência artificial. Em seguida, veio um médico falando o seguinte, que o uso da inteligência artificial generativa vai nos tornar mais inteligentes em cima de um grau que a gente já tem. Todos nós temos uma inteligência. Ele só está aprimorando. O nível que eu uso vai ser o nível do nível que minha mãe utiliza. E provavelmente, se pegar uma pessoa, um neurocirurgião, vai ser outro nível de pergunta. Você concorda comigo? Não, sem dúvida. Então, ele vem para potencializar o que a gente já conhece. Cara, eu achei essa sacada. Vocês estão vendo, né? Assim, o Jackson realmente é uma pessoa que indica os caminhos para a gente seguir na inovação, na vida. Você viu a história dele incrível, então ele falou que era a mensagem final, mas não é a mensagem final. A mensagem final é agora, assim, para a gente finalizar essa nossa conversa. É, todo o seu background, o que você já fez, e aí não vou te colocar numa situação difícil, assim, pensando nessa área de tecnologia, da pessoa que está ali, que vem chegando, gosta de inovação, quer fazer. Se você pudesse dizer assim, isso com a maior tranquilidade, sabendo que a gente acerta e erra, se for o conteúdo hoje já não tem amanhã, e isso está transformando as pessoas, o que que você diria para essas Tá. pessoas que querem fazer inovação, querem fazer a transformação, o que que você sugeriria para elas de caminho? Cara, assim, é uma responsabilidade grande. Quem sou eu aqui, né? Ah, não, Mas você é o cara, eu que ouviria. nada, cara. Eu diria para você o seguinte, eu vou dizer uma frase que é um jargão que eu digo dentro de algumas palestras que eu dou. Mas eu vou explicar ela, mas eu diria o seguinte, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Às vezes as pessoas se apaixonam pela solução, dizendo que, olha, eu estou usando a tecnologia XYZ, mas esquece que problema que eles querem resolver. Desculpa, isso não se sustenta. Nada mais incrível do que você ter um problema para resolver e a tecnologia te ajudar a resolver aquele problema. E muita gente se apaixona pela tecnologia, não pelo valor que ela traz por trás. Então a mensagem que eu daria, independente se é IA generativa, se é engenharia generativa ao cubo que vai vir, computação quântica, qual é o problema que vocês querem resolver? E usem a tecnologia a favor da solução desse problema. É isso que eu diria para eles, Marcão. Tive aqui hoje, com prazer, Obrigado. Jackson Barros, um amigo. Você viu a história do Jackson, um cara que realmente transformou, incrível, inspira as pessoas. Não preciso elogiar ele, que ele já sabe o meu Obrigado. sentimento pela trajetória, por ele como pessoa. Mas obrigado, Jackson, por você ter vindo aqui falar com a gente, falar com o nosso público. E
vocês viram hoje, assim, o quanto que, apesar de tudo que o Jackson fez, tudo que ele entregou, ainda assim, a humildade que ele tem para tratar quando se fala em tecnologia, saber que a gente ainda tá começando nisso. Então, usem esse exemplo, usem toda essa informação que ele trouxe hoje aqui e continue com a gente aqui no canal. Esse aqui é o Inova na Real, o Inova na Real Pod. Se você gostou desse conteúdo, siga-nos nas nossas redes sociais, acesse o nosso portal inovanareal.com.br e se inscreva no nosso canal Inova na Real.